por Abraão e outra por Ló, eles tiveram que se separar. E Ló foi para Sodoma e Gomorra. E o profeta Elias, no ministério do Filho do Homem, veio para Abraão. Ele vivia separado nas montanhas. E somente para Abraão Deus revelou a sua vontade. E nessa noite Ele tem vindo para revelar a sua vontade para alguém mais que não conhece a vontade perfeita de Deus. Leiamos a Bíblia e vamos ver essa vontade perfeita de Deus. Versículos 8, 29 e 30. Não sei onde eu coloquei o óculos. A gente não sente, né? 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre o mundo dos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Agora, ainda no mesmo capítulo, ou no capítulo seguinte de Romanos 9, vamos ler a partir do versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado. A verdadeira versão ou tradução desse termo é falhado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, apenas o primeiro e o segundo versículo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceu ou se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, observe, se não fosse assim, teriam deixado de se oferecer. Mas eles ofereciam a cada ano o mesmo sacrifício. De outra maneira, ou de outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por termos vindo aqui nessa noite. E eu te peço no mesmo nome, eu imploro, Senhor, pelo teu poder, que o teu poder venha através da unção e tome cada um sob o teu controle, desde as nossas mentes, passando por nossa alma, iniciando, Senhor, os nossos sentidos,
físicos de nosso corpo. Que nossas audições estejam concentradas, Senhor, na Tua voz. Que os nossos olhos não se percam no ocaso nem no horizonte, mas que eles possam enxergar a Tua palavra. E que as nossas bocas, nossos lábios possam responder a Ti, às Tuas afirmações. Em nome do Teu Filho te pedimos. Assentai-vos em Deus. No capítulo 8 de Romanos, porque os que dantes conheceu, Paulo estava falando para a igreja de Roma, ainda no ano 60, entre o ano 60 e o ano 63, ou 66. E neste período, ele escrevia para Roma, porque ele sabia que ali estava um grupo que mais tarde se tornaria um grande número de crentes na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Paulo não pôde escrever essa carta, porque ele estava quase cego. Aquele era talvez o último ano de sua prisão em Roma. No entanto, ele pede a um homem chamado Tércio, que escrevesse. Todavia foi ele quem aditou para que ele escrevesse. E quando ele chega no capítulo 8, que para nós hoje é o capítulo 8, penso na última parte da carta, ele fala a respeito da eleição divina e mostra também que havia diferença entre a eleição e a predestinação divina. Porquanto ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Os que dantes conheceu também implica uma diferença. Diferença esta que nós precisamos conhecer depois de conhecer, de ter o conhecimento da eleição e da própria predestinação. Porque a eleição é a escolha, e essa escolha foi feita na mente eterna. Deus, antes, ele não era Deus. Não se assustem com a afirmação, ela não é sacrílega. Tampouco é uma blasfêmia, porque Deus significa objeto de adoração. Mas antes de alguma coisa ter sido criada, Deus não podia ser Deus. Entretanto, ele continuava sendo, porque Deus, para ser Deus, qualquer Deus, para ser Deus, tem que ser eterno. E eterno não tem princípio nem fim. Amém. Logo, ele é então, como reconhecem e entendem os mais conhecedores e crentes na palavra de Deus. Não é a Assembleia de Deus, não são os crentes da mensagem,
Não são os batistas tradicionais, presbiterianos, metodistas, muito menos aqueles que dizem conhecer o mundo espiritual, chamados de espíritas, nem tampouco aqueles que têm a experiência de receber espíritos das trevas, que são os da magia e da macumbaria, e nessa linha todos os seus segmentos. Mas esses são os judeus. Por essa razão, Paulo diz, no capítulo 9, dizendo: nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Filhos. Ele não completa dizendo filho de Deus ou filho de Abraão. Mas no decorrer da Escritura nós podemos entender. Veja, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ele estava falando de uma descendência que, embora, muito embora, necessitasse, como necessitou, de uma descendência, ou de descender, vir de um homem, fisicamente falando. Mas ele estava se referindo a uma descendência espiritual. Há uma descendência espiritual. Logo, nós também podemos entender algo na afirmação de Paulo, dizendo: nem por serem descendência de Abraão. Então, este nome e pessoa Abraão é muito significativo nessa descendência, por que não dizer nesta origem deste povo chamado judeu, assim para nós hoje. Mas daqui a pouco nós vamos entender que, na verdade, o nome que Deus queria colocar nesta nação e neste povo seria Israel. E eles são até hoje o povo que mais facilidade e facilmente pode entender uma pregação como esta. Glória a Deus. Uma pregação como esta, porque nós não estamos pregando religião, não estamos pregando igreja, nós estamos pregando a palavra de Deus. Voltando na mente eterna, quando Deus ainda não era Deus. Sendo, porém, eterno, seus pensamentos eram eternos, ou são eternos. Eu disse eram, me reportando a quando ele criou o mundo. A Bíblia diz em São João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com, e o Verbo era Deus. No princípio quer dizer quando principiou qualquer coisa, de todas as coisas. Paulo aos Filipenses, ou aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14 ao 16, declara que o primeiro a vir à existência foi Jesus Cristo. Talvez isso em princípio cause um choque na sua mente, porque você sabe que, e pode se recordar que Jesus Cristo veio a existir ali há 2000 anos atrás. Não é assim como você pensa. É verdade. Ali foi quando ele se manifestou em forma humana. E recebeu o nome por recomendação divina através do anjo, por-lhe-ás o nome de Emmanuel, que tem por significado Deus conosco. Conosco não quer dizer entre nós, embora fosse, mas quer dizer Deus na forma humana. E somente na forma humana ele poderia estar entre nós.
Amém? Porque em outra forma, no Velho Testamento, quando ele não estava em forma humana, mas em forma teofânica e em morfe, através da coluna de fogo, outras vezes através da nuvem, outras ocasiões através do anjo do pacto, em uma ocasião através de um homem chamado Melquisedeque, em outra através de Elohim, quando veio falar para Abraão, da qual a escritura nós lemos aqui, porque esta é a promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Amém. Isto foi Deus quando veio visitar Abraão. Amém. E veio visitar Abraão quando ele tinha 99 anos e 3 meses. E ele disse: por esse tempo da vida, faltava 9 meses para o menino nascer. E para nascer, não só nascer, mas faltavam 9 meses para nascer, e faltava uns dias apenas para ele começar a ser gerado. Mas ele tinha 99 anos e 3 meses, ele não tinha nenhuma condição de gerar aquele filho, muito menos pelo ventre de Sara, que desde os seus 15 anos era estéril. E agora, aos 89 anos, ela já não podia mais também ter filho, mesmo porque se tivesse tido, não teria, devido à era ou o tempo da menopausa. Já havia até mesmo se encerrado. Agora, tudo isso é Bíblia e você está aqui para crer. E então ele veio e deu essa promessa para Abraão, em forma de homem, entrou em um corpo humano, em uma teofania, e em 5 minutos ele já estava acompanhado de 2 homens que eram anjos, e ele estava na presença de Abraão. Aleluia. Se vocês pudessem ver o quadro, conforme está escrito na Bíblia, e tirando dela, colocando em nossas imaginações o quadro, como Elohim passava por Abraão, e ele estando na tenda, de frente para Macpela, que hoje é a Cisjordânia. Então, de frente para Macpela, com o rosto para baixo, pensando no filho, sabendo que ele viria, não sabendo como, mas crendo que ele viria. Porque quando ele tinha 75 anos de idade, ele recebeu a promessa de que ele seria pai, através de Sara. E quando ele tinha 86 anos, ele foi pai de Ismael. 86 anos, ele foi pai de Ismael. Mas, agora, toda a esperança de ser pai, através de Sara, não havia se desvanecido. Com razão, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta para os Romanos, no capítulo 4, ele diz que Abraão, quando chegou a hora e o dia em que ele olhou para ele, não sei se eles tinham espelho, mas se ele tivesse ele com certeza olhou para ele, e se não tivesse, Sara poderia dizer: querido, você está muito velho, você está muito desfigurado. Ainda bem que alguns anos atrás eu sugestionei e você aceitou, e hoje nós temos Ismael. Vocês sabem a história bíblica. Para aqueles que não conhecem a história bíblica, quando chegar em casa, leiam no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e você vai estar mais a par disso. Veja, ela olhava para ele, ele olhava para ela, e quando ela argumentava dizendo para ele: você sabe que sempre a igreja, ela é mais tardia para crer. E a Sara representava a igreja. Porém, Abraão representava a palavra. Aleluia. Representava o noivo, representava Cristo, hoje na noiva. E então, ele olhava para ela e dizia: não, querida, eu posso entrar ali naquele cômodo, cercado por uma cortina, e eu posso te mostrar uma circuncisão que eu tenho aqui no meu corpo. Ele podia olhar para aquela circuncisão, a qual foi para ele um sinal de um pacto que Deus fizera para ele. Agora, aquela foi a promessa que foi vindicada ou confirmada por um sinal. E esse sinal depois
teve que vir e se cumprir na vida dele. Então ele podia dizer, ele dizia isso, penso eu, para Sara, querida, você precisa confiar mais. E Paulo, falando desse momento, ele diz no capítulo 4 desta mesma carta para os romanos, que quando ele se encontrou nessas condições, e quando a sua própria esposa lhe dizia, não há mais condições nenhuma, ele então resolveu ir contra, ou crer contra, a esperança. Ele parou de crer na esperança. Agora a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé que é revelação. Quando Deus falou para Abraão, revelou para ele. E quando há uma revelação, quer dizer, você tem um conhecimento. Porém, é um conhecimento diferente, porque essa revelação te dá a certeza de que já existe, embora você não veja. E quando essa certeza entra no teu coração, daquilo que você não vê, mas que já existe, então você passa a esperar. E ele estava esperando um filho, mas quando a esperança acabou, até a própria esperança, porque ele estava esperando enquanto tinha vigor. Enquanto tinha vigor, ele ia na maternidade, conversava com o doutor e dizia, por favor, separe aquele quarto para Sara, ou Sarai, que ela vai ganhar o neném esse ano. 76 anos de vida. Ela, 66. Veio 77, 67, 78 dele, 68 dela, e assim por diante. Ela era 10 anos mais nova do que ele. E então preste atenção para cá. Aí ele foi e começou então a ir ao médico. Cada ano ele ia. Mas veio Ismael. E ele pensou, se agora no próximo ano deverá ser Isaac. E veio, e veio, e veio, foi passando os anos. E então chegou o dia em que ele continuava indo lá no hospital para marcar, para reservar. Mas ele agora era motivo de brincadeira, de chocarrices e balbúrdias. Por quê? Porque ele já não tinha mais nenhuma esperança. Ele não tinha mais nenhuma esperança. E então nesse momento, quando ele não tinha mais nenhuma esperança, ele não podia esperar do seu físico, ele não podia esperar mais da sua condição humana, ele não podia mais esperar da natureza, ele não tinha mais condições pela natureza, ela não tinha mais condições pela natureza humana e terrena. Então quando ele não podia mais esperar da natureza, não podia mais esperar da terra, da lei da humanidade, então ele resolveu ir contra a esperança e crer na fé. É isso que Paulo quis dizer aos romanos. Ele creu contra a esperança, ele foi contra a tudo que se espera, pela fé. Esse foi o único líder na terra, em todos os séculos e eras, que não teve um sinal consigo para poder seguir na jornada. Moisés tinha uma coluna de fogo. Noé teve um martelo e alguns pregos e uma madeira de golfe, e a própria arca que ele construía lhe dizia, vai chover. Moisés, quando olhava e via a coluna de fogo, da qual Deus falou dizendo, não vou te acompanhar, o meu anjo não vai contigo, eu não vou contigo. Ele cruzou as pernas, sentou no chão e disse, também não vou. Pegou a mochila que havia acabado de sair do Egito naquela madrugada, então ele colocou no chão e disse, não vou também. Tu me disseste que me conhece pelo nome antes de eu nascer, e agora me dizes que não vai me acompanhar nessa jornada. Tu me enviaste ao Egito e agora não vai me acompanhar. Deus disse, não, eu vou te acompanhar. Quando vira Moisés, buscou pela promessa divina, dizendo para o próprio Deus Jeová, tu me disseste que me conheces pelo nome antes de eu nascer, e agora me envias sozinho. Ele disse, então agora eu vou. E Deus se sujeitou a Moisés e acompanhou Moisés. O meu anjo irá diante de ti. Então quando ele se deparava com os inimigos,
quando ele se deparava com o Mar Vermelho, como ele se deparou, quando ele estava diante de um grande desafio, ele olhava para a coluna de fogo e dizia: Senhor, o que eu devo fazer? Mas Abraão olhava para onde? Meu Deus, é verdade. Abraão, por 25 anos, olhava para onde? Meu Deus. Para o quê? O que ele podia pegar? O que ele podia fazer? Aquilo estava apenas na sua alma. Tendo entrado para a alma através do seu cerebelo subconsciente. Sexto sentido, como você quiser entender. É verdade. Ele não estava dormindo, nem teve uma visão. É verdade. Ele não teve um sonho. Ele estava acordado, ele estava trabalhando na roça ou no campo. E então Deus veio e disse: Glória a Deus. Ele olhou e disse, ele não viu ninguém ao redor. E aquilo veio na subconsciência e entrou no seu coração dizendo: eu vou te dar um filho. Mas ele não disse assim. Ele disse: eu vou te dar uma terra. Porque eu quero uma terra se eu sou sozinho. Nessa terra tu vais estabelecer uma nação. Que nação se eu não tenho filhos? Você pode ler em Gênesis capítulo 15, Jesus criou Abraão falando isso para Deus, dizendo dessa maneira. Ele disse: Senhor, que ele há de dar? Porque só tenho o Damasceno, Eliezer, que é o meu mordomo. Eu vou ter que deixar toda a minha herança para ele. Mas ele não estava falando de herança material, não era conta bancária, poupança, nada disso, não era fazendas, gado, nada. Ele estava falando de uma herança, essa mesma que Jesus Cristo conseguiu conquistar para nós. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. De Deus, nós somos co-herdeiros, porque Ele, Jesus Cristo, é o herdeiro de todas as coisas. E então ele foi e disse no capítulo 15 de Gênesis: que me hás de dar? Ele disse: Abraão, Abraão, eu sou o Senhor teu Deus que te chamou da terra de Ur dos Caldeus. E naquele momento ele tinha por volta de 99, sem os 3 meses, 98. Então ele foi e disse para Abraão, ainda assim chamado. Foi nessa ocasião que ele trocou o nome de Abraão para Abraão. É verdade. O qual significa pai. E ele havia perguntado como serão essas coisas. É diferente de perguntar, pode ser, é possível essas coisas. Ele não teve a ousadia, a prepotência, a rebeldia, a audácia de dizer: Senhor, pode-se cumprir isso na minha vida? O que tu tens prometido, que eu vou ter um filho, que eu vou ser dono, patriarca, e vou ser ainda o primeiro de uma nação, vou possuir uma terra que vai se estabelecer, onde vai se estabelecer uma nação. Ele não perguntou, é possível isso? Ele disse: como? Ele perguntou como. Isso quer dizer que naquela idade ele acreditava. Você não sabia como. Você precisa saber como vai ser o teu arrebatamento. Você não precisa estudar a terceira etapa como doutrina. Você tem que ter a fé para crer na terceira etapa. Puxada é a revelação. Aleluia. Ele não perguntou de Deus, é possível? Não, ele disse: como isso vai ser? Isso vai acontecer. Como? Ele queria saber como. Então Deus deu a ele um profundo sono, mas antes de dormir, ele disse: vai lá e separa 3 novilhas, 3 bezerros, 3 cabritos e 3 carneiros. E todos 3, o número 3 é o número de Deus, é o número da vida, e a vida de Deus é eterna. E então ele disse: vai lá e pega 3 animais, quadrúpedes, 3 ovelhas, ou 3 cordeiros, 3 carneiros, 3 novilhas e 3 cabritos. E então ele foi ali no campo e pegou os 3, e Deus disse para ele: agora tu parte ele no meio. Quando ele partiu no meio, ali estava então aquela maneira do tempo de Abraão de se fazer um pacto. Era como se eu pudesse aqui fazer um pacto. E aqui nós escrevemos o nosso tratado, a compra, a venda. E depois eu rasgo isso aqui e dou um lado para você, e um lado fica comigo.
Hoje você vai no cartório e você tem duas vias, não é assim? É verdade. Uma via para quem vende e uma via para quem compra. Em todo lugar duas vias. Mas no tempo de Abraão era partido no meio do documento. Verdade. E Deus, que não usa documento terreno, mandou ele pegar os animais que representam o seu reino. Aleluia. Carneiros representa Jesus Cristo. Amém. Novilhas representa Jesus Cristo purificando os seus filhos. E a bezerra representa o sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. Novilha vermelha, purificação. Carneiros, Jesus Cristo, o homem. E a bezerra, o sacrifício. Glória a Deus. Porque o boi e a bezerra só servem para isso. Mas quando ela é novilha, ela tem que ser vermelha para representar a purificação. Por isso ela é vermelha. E então ele colocou as três ali, separou, partindo as três no meio, certamente com um cutelo ou uma espada. E quando ele fez isso, Deus disse para ele também: traz dois tipos de aves, duas pombas e duas rolas, ou uma pomba e uma rola. E ele as colocou ali. E quando o sangue saía daqueles animais que ele havia acabado de partir, aquilo dali trazia aquelas aves, as aves iam, e ele ficava enxotando aquelas aves ali, para elas não beberem aquele sangue. E então Deus agora colocou ele num profundo sono. E quando ele caiu naquele profundo sono, ele teve um sonho, ele não precisava. Mas Deus estava mostrando para ele. E aqui está o pacto que ele prometeu. Por isso ele voltou depois e fez a promessa. Agora aqui há outra coisa que nós precisamos entender. Nós temos que voltar na mente eterna de Deus. Quando ele escreveu aqui através de Paulo: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que ele seja o primogênito, primeiro, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então você tem 5 etapas de uma vida eleita. Primeiro a eleição, depois a predestinação, depois a chamada, depois a santificação, a justificação, depois o batismo do Espírito Santo, através do qual você vai à glorificação, que é a transformação do seu corpo. Então Deus, lá na sua mente eterna, Ele passou por toda essa era da humanidade, desde o princípio do mundo até o fim, quando a sua noiva, nesse tempo, se juntando aos que vão ressuscitar dentre os mortos. Então juntos, os que ressuscitam, que vão ressuscitar, virão no seu corpo glorificado. Mas nós que estivermos vivos, segundo Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16, nós que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, mas eles ressuscitarão primeiro. E nós, que quando virmos eles ressuscitados, então teremos a fé suficiente, capaz de sairmos dessa terra. Mas para isso Deus vai transformar nossos corpos. Transformar nossos corpos. Ele transformou o corpo de Abraão aos 99 anos e 3 meses. E ele deu uma carne física de 25 anos de idade. É verdade. É verdade. E quando ele olhou, ele disse: Sara, você está de novo como quando nós casamos. 9 meses depois ali estava Isaac. O profeta Elias, Malaquias capítulo 4, aquele de quem falei no início, antes de começarmos a leitura. Esse profeta aqui na terra, desses dias, da nossa geração, declarou o seguinte: Abraão não trouxe Isaac pelo sexo. Abraão trouxe Isaac pela fé. Antes de trazer Ismael, mas ele trouxe pela fé, porque ele ficou firme, ele creu contra a esperança, e então a
condição física que ele pudesse agora trazer através do sexo. Mas não foi pelo sexo, ou com o sexo. Foi com a fé que ele pôde voltar aos seus 25 anos de idade. E ele aos 15. E então Isaac veio. Agora aqui há um detalhe. Nós vamos ter que voltar lá na mente eterna de Deus. Porque lá na mente eterna, ora se é eterna, para que vocês entendam isso mais facilmente, permitam-me ir até a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus declarou, era o pai e o filho conversando. Sim, não duas pessoas, pai e filho. Porque Jesus Cristo declarou isso em São João capítulo 10, dizendo, eu e o pai somos um. Eu e o pai somos um. O pai, ele disse para Deus, ele disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Eles dizem, os crentes na doutrina da Trindade, esses são os trinitarianos. Não digo assim para lhes desdenhar ou ofender, nada disso. Mas eles afirmam dizendo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles dizem são três Deus que é um. Ora, nenhuma mente humana vai conseguir entender isso. Mas a revelação do Espírito é dada até para os pescadores que não sabem ler nem escrever. A revelação da palavra é dada para pescadores que não sabem ler nem escrever. E nós precisamos de cursar uma faculdade de psicanálise ou psicologia ou neurologia para poder entender esse negócio de três que ao mesmo tempo é um e que de um ele passa a ser três. Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Vamos ver isso aqui de perto. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Glória a Deus. E Deus disse, quando estava no corpo de Jesus Cristo aqui na terra, há 2000 anos atrás, para a mulher no poço samaritano, Deus é Espírito. Amém. Amém. Não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São João 17, capítulo 17, versículo 17, ele estava orando pelos discípulos, aqueles que ele havia cuidado deles, os predestinados, os eleitos, que haviam se identificado com a sua palavra. Ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade e Deus é Espírito, então eles, eu, vocês, todos nós precisamos servir a Deus, não através de igreja, não através de conceitos humanos, mas através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que vir em nossos corações. Para isso ele tem que entrar em nossas vidas e habitar em nossas vidas. Então nós vamos ter uma vida de adoração genuína. Ora, a Bíblia diz que quando José tentou deixar a Maria, porque ele fora com 3 meses que ela tinha, ou quando ela ficou grávida, mas ela ficou grávida ali uns dias antes de ele fazer aquela viagem. Ele foi trabalhar no Egito. E quando ela ficou grávida, talvez no dia que ele viajou, ou talvez um dia depois, foi quando o anjo Gabriel veio e encontrou ela subindo aquele pequeno morro, vindo de ter lavado a louça, ou talvez a roupa dos filhos de José, o Tiago, aquele velhão. E então ela fez o seguinte, ela ia ali com a bacia do lado, e aí o anjo Gabriel se apresentou ao lado dela como um homem normal e comum. E ele disse, salve agraciada. Ela disse, Aleluia! e você conhece toda a história. Ele já estava no Egito. E lá no Egito, ele disse, vou voltar, terminei a casa que vim para construir. E quando ele chega, ela já estava com 6 meses, porque ele passou 6 meses. Ela já estava grávida, 6 meses, pesada. Ele olhou, e permita-me fazer aqui rapidamente. Existe uma carta de Tiago, o filho de José. Aleluia. Ele colocou um lenço sobre a cabeça e disse, pequei contra o meu Deus. Sou culpado porque a deixei sozinha.
ela caiu no adultério. Eu sou culpado, porque eu pequei, deixando-a sozinha, como pecou meu pai, Adão. Adão, ele estava falando sobre Caim, que não era filho de Adão, mas filho da serpente. Sabe, em poucos minutos Deus derrama tanta coisa profunda. Glória a Deus, verdade, Senhor. E na própria eleição nós podemos ver a semente da serpente. E na semente da serpente a gente pode também encontrar os predestinados e aqueles que não são predestinados. Então, ele intentou deixá-la secretamente. Eu penso que foi de madrugada. Ele foi e disse para eu sair de madrugada, porque a lei israelita era: se ela ficou grávida de outro homem, o que todos eles estavam supondo, então o certo é apresentá-la diante do sacerdote na porta, de preferência na porta do tabernáculo, e ali ela vai ser apedrejada. Mas ele sabia que o culpado dela ter caído em adultério era ele. Isso deveria colocar alguns homens com mais responsabilidade pelos seus lares. É verdade. A Bíblia diz que porque ele era justo, ele não queria colocar a culpa nela, ele não a induziu ao adultério para poder casar com outra. Ele não queria o divórcio, ele não queria se separar dela. Ele olhou e disse, a Bíblia diz que por ser um homem justo, ele disse: eu vou sair, eu vou deixá-la sozinha, vou deixar com a casa, vou deixar sozinha. Se eu não levá-la diante do sacerdote, ela não pode morrer, ela vai continuar viva, porque o culpado dela cair nesse adultério. Isso ele estava pensando, e não era adultério. E não era adultério. Ora, todos nós conhecemos essas escrituras, mas nós precisamos tirar delas uma lição para a nossa vida. E aqui está: se você for justo no seu coração, se você for justo, tendo sido justificado pela fé, através de crer no sangue derramado lá no Calvário, você hoje é um justo. E se você hoje é um justo, Deus vai te visitar na hora em que você tomar a iniciativa para fazer a coisa errada. Deus não vai permitir, e você vai fazer a coisa certa. E um anjo, porque não havia profeta naqueles dias, um anjo veio a ele e disse: José, no sonho, não temas deixar a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Deus Pai. Amém? Não. Preste mais atenção. Eu vou ler de novo o versículo. José, não temas deixar a tua mulher, Maria, porque o que nela está gerado é do... Esse não é o Deus Pai? Da Trindade, não. Então a Trindade não existe. É verdade. Então é uma falsa doutrina, embora seja com boa intenção, mas está errado. Então o Pai de Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um. Eu carne, ele é Espírito. Pode entender? Paulo disse: ele foi o primeiro a ser criado. Ele foi o primeiro a ser criado. Quando nada existia, só existia então a eternidade. A eternidade. Como esse texto agora que vocês podem ver aqui, está dentro desse papel. Não tem nenhuma palavra, uma letra fora do papel. Tem? Não tem. Vamos tomar aqui de uma maneira muito medíocre, mas eu tenho que tomar essa maneira simples, não medíocre, mas simples, um exemplo apenas para você entender o que eu estou falando. Veja, a eternidade é como se fosse, não é, mas como se fosse esse papel, e dentro do papel você pode ver tudo que existe tem que estar dentro desse papel, porque ele é a eternidade. Você pode entender agora? E então, tudo que foi criado teve que vir da eternidade. Teve que vir da eternidade. Eu sei que nós não vamos ter muito tempo. Daqui a pouco eu sei que alguns vão começar a olhar para o relógio.
Relógio. Ainda bem que eu tirei o relógio. Aqui embaixo eu vou falar qualquer coisa. Mas tudo que existe está dentro do tempo. E o tempo está dentro da eternidade. A eternidade abrange o tempo. Agora você pode entender. Então ele, Deus, veio e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele criou o homem, macho e fêmea os criou. Ele não formou. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: e formou Deus o homem do pó da terra. É verdade. Então nós descobrimos que primeiro ele criou o espírito do homem. E tudo que é espírito é invisível. Porque o mundo espiritual não é material. Você está aqui com o teu espírito, mas eu não vejo o teu espírito, eu vejo a casa onde o teu espírito mora. Agora, quando você começa a falar, quando você começa a andar, quando você começa a fazer as coisas, quando você tem o seu semblante fechado, e então eu vejo que o teu espírito está pensando mal. Eu vejo que o teu espírito, quando você fala, eu sei o que ele está pensando. Quando você anda, eu sei qual é a intenção do teu espírito, é te levar o teu corpo a um lugar. Você entende agora? Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Mas para ficar bem claro, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, passamos do 27, ele disse: e criou Deus. Criou. Deus criou, ele não criou o corpo, ele criou o espírito. O corpo ele formou. O corpo ele é formado. Por quê? Porque ele é tirado de outra parte da terra. Tu és pó e ao pó voltarás. A ciência já descobriu há muito tempo que o nosso corpo tem 16 elementos que pertencem à terra. Por isso você vai ao médico e o médico faz um exame laboratorial e ele volta com o exame e diz: você está com anemia, você tem que comer ferro. Você não come a linha do trem, come? De jeito nenhum. Mas você vai ali na farmácia com Biron ou Ferrotrate ou não sei mais o que, e assim por diante, não é verdade? Por quê? Porque você é feito disso e está em baixa o nível de ferro no teu corpo, no teu sangue, na verdade. E então você precisa de ferro, mas porque esse corpo foi formado pelos 16 elementos que pertencem à terra. O 17º é a luz cósmica. É a luz cósmica. Para vocês, mães, algumas de vocês já tiveram, quando tiveram seus bebês, logo nos primeiros dias, eles estavam com icterícia aqui nos olhos, aquele olhinho assim, bonitinho. Oh, meu filho acabou de nascer, está meio amarelo, amarelado o olho dele. Vai no médico, o médico diz: às 10 da manhã, no máximo, entre as 9 e as 10 da manhã, coloque seu filho sob o sol. Essa é a luz cósmica. Esse raio solar penetra pela célula da pele. Isso vai até o fígado dele. E ali então anima aquele fígado e ele começa a purificar o sangue e ele desaparece essa icterícia nos olhos. O mundo não acredita, mas quando vê a ciência, eu estou falando da ciência, mas para que vocês acreditem na palavra de Deus. Porém, mesmo ouvindo a pregação da palavra sem a ciência, eles não acreditam. Mas aqui está: Deus é espírito. E então ele criou o homem, o espírito do homem, na mesma semelhança dele. E ele tem, se eu tenho 5 sentidos na minha mente, então Deus tinha 5 sentidos na sua mente, eu tenho. Amém? Os quais são imaginação, afetos, consciência, memória e raciocínio. E ali dentro de sua mente, ele tem os afetos. Você tem afetos. Quando nós chegamos à idade de 12, 13, 14, 15 anos, antigamente não. No nosso tempo não, pastor. Com 14 anos nós nem olhávamos para as moças, não é verdade? Mas hoje, com os 10, os meninos estão olhando para as moças. E as moças olhando para os meninos. As meninas olhando para os meninos e os meninos olhando para as meninas. Sabe por quê? Por causa da era. Por causa da era que estamos vivendo. Por causa da era. Mas, em nossas mentes, quando nós chegamos aos 16, 17 anos, aí a gente olha
Aí vê lá uma mocinha. É a mais feia da família, mas para aquele rapaz é a mais bonita. Não tem que dizer o contrário. Não é? Verdade. E ele fica encegueirado, acabou. O amor é cego mesmo. É verdade. E ele vai ali, ele vai para casa, vou conseguir um emprego. Se não tem. Aí fala com o tio, com a tia, com o pai, com alguém, consegue um emprego para mim. Quer trabalhar? Eu vou contar para você. Eu tinha 16 anos, chamei o meu irmão e disse: você consegue um emprego? Me disse que quer casar, mano. Você falou, cara? Quer casar, mano? 16 anos procurando emprego? Não é verdade? E aí eu disse: talvez. Com 19 eu casei, com 20. E aí foi. Mas quando você está ali pensando, né? A menina então, antigamente não trabalhava, mas hoje trabalha. E então antigamente ela pensava assim: o meu príncipe encantado, olhos azuis, cabelos castanhos ondulados. E fica imaginando. Isso tudo é na mente. É verdade. E essa imaginação na mente é resultado dos afetos. E Deus escolheu e conheceu cada um dos seus filhos no seu sentido, dos seus afetos. A Bíblia diz que Deus é amor. O homem na Bíblia não diz que ele é amor. Por isso o homem odeia. Nos afetos da nossa mente nós amamos e odiamos. Somos capazes de manhã dizer para a nossa esposa: querida, de noite eu te odeio. E assim por diante. Mas Deus é impossível, porque Ele é amor.